Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Engenharia de Software. É um prazer estar de volta com vocês, pessoal, retomando os nossos encontros e as nossas videoaulas, ok? Sou o Fernando Pedrosa, professor da equipe itinerante, leciono as matérias de Engenharia de Software e Gestão e Governança de TI junto à equipe. Acredito que muitas pessoas já me conhecem, já gravei alguns vídeos aí disponibilizados no site provasdeti.com.br. E aqui a gente vai se encontrar várias vezes para discutir sobre engenharia de software, pessoal. Esse curso, como vocês bem sabem, tem como objetivo preparar o candidato para provas de seleção que exijam conhecimentos específicos de engenharia de software. E já adianto que essa é uma matéria presente na grande maioria dos concursos de TI país afora, pessoal. Por exemplo, hoje em dia, mesmo para cargos específicos como infraestrutura, segurança, bancos de dados, é praticamente impossível você não encontrar questões de engenharia de software sendo cobradas nessas provas, ok? Beleza, então essa é a importância da gente estar estudando esse assunto e os seus tópicos relacionados. Mas que matérias, que tópicos são esses, pessoal? Ou seja, o que é que compõe exatamente o escopo das nossas aulas sobre engenharia de software? É o seguinte, o curso ele é composto por diversas aulas. Eu estou começando com essa primeira aqui, que como vocês estão percebendo, a gente vai falar sobre alguns assuntos introdutórios, tá? Mas não se engane, esses assuntos, apesar de introdutórios, caem bastante em prova. Vocês estão vendo aí no slide, né? Modelos de ciclo de vida, metodologias ágeis e ferramentas case, ok? E essas aulas, vocês vão perceber, elas vão seguir um ordenamento lógico entre elas. Por sinal, esse ordenamento, eu já adianto para vocês, é o seguinte: é um ordenamento normalmente adotado na literatura consagrada. O próximo slide, quando eu trocar aqui, vocês vão ver quais são os livros que vocês devem utilizar para estudar engenharia de software, tá? E nesses livros, vocês vão encontrar mais ou menos justamente essa ordem das aulas que a gente vai ter aqui durante os nossos encontros, ok? Então não é algo que saiu da minha cabeça, ou do professor X, ou do professor Y. Isso está na literatura consagrada. Estou falando basicamente dos seguintes assuntos, pessoal, das seguintes matérias aqui de engenharia de software. Primeiro assunto dessa aula, que vocês estão assistindo agora, né, que aborda modelos de ciclo de vida, metodologias ágeis e ferramentas case. Depois eu pretendo gravar uma videoaula sobre o Rational Unified Process, tá, o famoso RUP, também assunto bastante importante, muito cobrado em prova. E aí a gente segue com requisitos, análise de projeto e por final testes e qualidade de software. Só um comentário, o ML também faz parte desse portfólio, ou desse catálogo de assuntos de engenharia de software, tá, pessoal? Mas quem está vendo essa aula agora já deve ter percebido que eu já gravei o curso de UML, ok? Já teve uma videoaula gravada e disponibilizada desse assunto, como vocês devem saber. A razão disso é o seguinte, eu resolvi gravar o ML antes das outras aulas, por ser um assunto muito cobrado em provas de seleção e havia uma demanda muito grande de alunos me pedindo para gravar aquela aula do ML, ok? Apesar dela fazer parte aqui do nosso curso de engenharia de software, ela pode ser vista de forma independente. É aceitável que você veja de forma independente, como eu já gravei essa aula separadamente, mas é recomendável que você veja os outros assuntos de engenharia de software, porque eles acabam tendo impactos no entendimento da aula do ML também, que como eu falei para vocês, já está gravado, ok? Só deixando esse comentário aí. Então são basicamente essas aulas. Essa que a gente está vendo hoje, RUP, requisitos, análise do projeto, testes e o ML que já está gravado. Finalmente, eu vou deixar um outro comentário aqui sobre o escopo dos nossos assuntos. Também é de meu desejo gravar uma videoaula específica de padrões de projeto, pessoal. Os famosos design patterns, né? Que é um assunto que na verdade tem mais a ver com desenvolvimento de software. Se vocês pegarem os editais aí, muitas vezes nem vem debaixo ali de engenharia de software, né? Tem mais a ver com desenvolvimento de software. Mas por ser uma aula um pouco mais complicada, um pouco fora aqui do nosso ordenamento lógico de engenharia de software, certo? Eu vou deixar essa videoaula para mais tarde, para um segundo momento, ok? Eu vou gravar a aula de padrões de projeto também, mas até porque não é um assunto tão cobrado assim e também não é nada trivial, tá? É um dos assuntos mais casca grossa, digamos assim, dessa série que eu falei para vocês. Isso vai ficar para mais à frente ser gravada. Beleza, pessoal? Então esse é o nosso escopo de aulas sobre engenharia de software. A gente está começando com essa de hoje. Mas
o que interessa, então, hoje, é a gente estudar o que eu costumo chamar de introdução à engenharia de software, pessoal. São justamente esses tópicos que vocês estão vendo em tela aí, tá? Então, por exemplo, modelos de ciclo de vida, eu estou falando de modelo em cascata, prototipagem, espiral, iterativa incremental, tá? Todos aqueles modelos, aqueles métodos de desenvolvimento que a gente estuda e que são cobrados em provas, ok? Metodologias ágeis, por exemplo, a gente vai estudar XP, Scrum, FDD, vou falar sobre a filosofia do desenvolvimento ágil como um todo. E no final, nos últimos slides, a gente vai dar um overview sobre ferramentas case, que não é um assunto tão cobrado, mas que é importante a gente ter consolidado alguns conceitos na nossa cabeça, ok? Não obstante, apesar de ferramentas case não ser um assunto tão cobrado em prova, os outros dois, tá? Modelos de ciclo de vida e metodologias ágeis, são muito cobrados em prova, ok? Não se enganem quando eu chamo essa primeira aula de introdução à engenharia de software, pensando que são assuntos bobos, são assuntos meramente introdutórios, que caem pouco. Não, pelo contrário. São assuntos que vêm caindo há anos em provas de concursos, pessoal. Principalmente modelos de ciclo de vida e, em anos mais recentes, né, métodos ágeis também. Então prestem bastante atenção nas explicações que eu vou dar aqui durante a aula, que são tópicos importantes de você ter na sua cabeça também para resolver questão de prova, ok? Bom, quanto à metodologia de abordagem, eu acho que vocês já estão acostumados, né? Quem já viu aí outras videoaulas minhas, eu não vou repetir de novo toda a metodologia, só vou resumir aqui. Basicamente a gente aborda toda a teoria, tá, necessária para a gente adquirir aí uma base de conhecimento, e vocês já estão acostumados. Logo após alguns slides teóricos, a gente faz algumas questões de consolidação do conhecimento aí, do que a gente acabou de aprender, para a gente entender como é que esses assuntos vêm sendo cobrados em provas de seleção, ok? Finalmente, como vocês já estão acostumados também, como já é de praxe, eu indico as principais bibliografias para vocês se aprofundarem em engenharia de software, pessoal. Não se enganem, essa aula aqui que vocês vão ver, ok, a gente vai ver todos os detalhes sobre o assunto, vou passar isso aqui da forma mais didática, mais bisurada, mais objetiva para resolver a sua vida no que tange a resolver provas aí de engenharia de software possível, ok? Mas não se enganem, eu sempre, em qualquer videoaula minha, indico a bibliografia para você se aprofundar nos assuntos, pessoal. Eu sempre costumo falar em sala de aula, né? O professor dá o caminho das pedras, ele vai mostrar a você, né, o que eu vou fazer com você aqui nessa aula, beleza, explicar a teoria, de onde cada coisa veio, que cascas de banana você deve evitar e assim por diante. Mas quem trilha esse caminho, né, que eu estou dando aqui para vocês é você, né, é o candidato, é o cara que está fazendo a prova, ok? Então, é isso que eu vou mostrar aqui quando eu trocar de slide. É a literatura consagrada sobre o assunto, são os livros que vocês devem procurar para estudar sobre engenharia de software. Então, não deixem de correr atrás desses livros que eu vou indicar. Beleza, pessoal? Não obstante, vamos começar a nossa aula, então, justamente com essa indicação da bibliografia que vocês podem utilizar, pessoal. Vamos lá. Olha só. Aí, muitos já devem conhecer, né, pessoal? Estou mostrando aí, basicamente, dois livros, né, da literatura consagrada aí sobre engenharia de software. O livro do Pressman e o livro do Somerville, tá? Engenharia de software, aí, basicamente o título de cada um. Esses dois livros vocês podem encontrar em livrarias nacionais, tá? Com tradução para o português. Vocês estão percebendo que eu não coloquei aí as edições de cada livro no slide, porque elas podem mudar de um ano para o outro. Tá? Eu prefiro não colocar, porque dependendo de quando você estiver assistindo essa videoaula aqui, a edição já pode ter mudado. Hoje, especificamente, as edições mais recentes desses dois livros aí são edições aí de meio de 2010, final de 2010 para começo de 2011. São as seguintes: a do Pressman é a 7ª edição e a do Somerville é a 9ª edição. Okay? Inclusive a do Somerville, essa 9ª edição, vocês podem encontrar uma versão em PDF que está sendo vendida no site da Amazon, por exemplo. O Somerville decidiu embarcar aí nesse conteúdo digital para os livros dele. Beleza, pessoal? Ambos os livros costumam ser adotados pelas principais bancas organizadoras, tá? Como CESP, FCC, SES, Gran Rio, ESAF e assim por diante. O ideal, se você me perguntar, professor,
o ideal é fazer o quê? Ler um ou outro. O ideal, vou dizer a você, é ler os dois livros. Se você não conseguir ler tudo de cada livro, o que é bem provável, né? Apesar de ser o ideal, eu sei que tem muita coisa para você estudar, eu já falei, né? Eu fui concurseiro durante alguns anos, eu sei o que é ter milhares de assuntos para estudar e pouquíssimo tempo, tá? Então, se você não conseguir ler tudo, pelo menos os capítulos mais cobrados em prova de seleção, tá? Como, por exemplo, requisitos, testes, esses modelos de ciclo de vida que a gente vai ver agora, eu recomendo que você leia nos dois livros. Tá? Por que eu digo isso, pessoal? Porque mesmo para uma determinada banca, ou seja, uma mesma banca organizadora, no mesmo ano de 2011, por exemplo, costuma adotar o posicionamento de dois autores, como por exemplo o Pressman e o Somerville, às vezes na mesma prova, ok? Então, se você não tem tempo de ler os dois, o que eu acho bastante provável, pelo menos leia esses capítulos que a gente vai estudar aqui ao longo do nosso curso de Engenharia de Software, nos dois, ok? Não precisa ler tudo de todos os dois livros, por exemplo. Se você pegar os dois livros aí, cada um tem 30 capítulos, sei lá, você teria que ler 60 capítulos, é muita coisa, ok? Mas eu recomendo que você tenha essa visão dupla, pelo menos dos assuntos que mais caem, para você ficar tranquilo quando você for fazer uma prova. Então, por exemplo, sei lá, falando de requisitos, né, uma aula que a gente vai ver mais à frente. Se você pegar o livro do Pressman, ele vai ter lá uma categorização para requisitos, ele vai ter lá as etapas que você segue no processo de engenharia de requisitos, específica do livro dele. Se você pegar o livro do Somerville, tudo bem, a ideia é até parecida, é a mesma, é gerenciar requisitos, é tratar de requisitos funcionais, não funcionais, etc. Mas os nomes das etapas, né, as atividades que são executadas, a classificação que ele adota, tudo isso é um pouco diferente. E esse tipo de coisa é exatamente o que aparece em prova, e para você não estranhar, é interessante que você conheça as duas visões dos dois autores. Tá? Então não precisa ler tudo. Não precisa ler os 30 capítulos do Pressman, por exemplo. Tem capítulos lá que são, sei lá, tópicos emergentes de engenharia de software, coisa que não cai em concurso, sabe? Tem capítulo lá sobre métodos formais de qualidade, não sei o que, uma coisa bem acadêmica, assim. Então não precisa ler tudo. Eu vou indicar, à medida que a gente vai passando aí nas nossas aulas, quais são os assuntos e aonde vocês podem encontrá-los aí em cada um dos livros, ok? Então, aconselho essa leitura dupla de pelo menos os principais capítulos que eu acabei de citar, mas não precisa ler tudo. Muito bem. Quanto à qualidade de cada um desses livros aí, pessoal, ambos são ótimos livros, tá? Muita gente me pergunta, qual é o melhor? Olha, os dois são bons livros. Agora, a minha opinião pessoal, Fernando Pedrosa, é que a didática do Somerville é melhor. Os assuntos são melhor distribuídos ao longo do livro, a leitura é mais leve. Isso é a minha opinião pessoal. Obviamente eu já li os dois livros, tá? Mais de uma vez. A minha opinião pessoal é que principalmente essa última versão do Somerville, ele deu uma enxugada, tá? Coisas que não interessavam tanto, ele colocou como links no site dele, então você nem precisa ler. Você segue uma leitura muito mais leve no livro dele, beleza? Então, o meu conselho, se você não tem familiaridade com o assunto de engenharia de software, né? Se você é da área de infraestrutura, não gosta de engenharia de software, acha que tudo isso aqui é uma bobagem, mas está estudando só porque você é obrigado, porque cai em prova de seleção, então começa pelo Somerville. Tá? Começa lendo o livro do Somerville porque ele tem uma leitura mais fácil, mais didática, mais leve, na minha opinião. O Pressman, ele é um livro muito importante de você ler também, porque ele é bastante utilizado, por exemplo, pelo CESP. Se você vai fazer uma prova do CESP, os capítulos do Pressman, às vezes tem frases diretamente tiradas dele, palavra a palavra. Então é importante você ler o Pressman também. Mas como muito mais uma consolidação daquele conhecimento, que você já teve uma primeira visão. Se você quer começar a ler de uma maneira mais digerível, digamos assim, começa pelo Somerville, na minha opinião, ele é mais didático, ok? Bom, finalmente falando sobre esses dois livros aí, eu queria dizer o seguinte, muita gente também me pergunta se vale a pena comprar as edições mais novas, ou se elas mudam muito de uma edição para outra, esses dois livros aí. Eu digo sempre o seguinte, eu acredito que os principais capítulos para concurso são os capítulos mais clássicos, pessoal. Eles não costumam mudar muita coisa de uma edição para outra, né? Por exemplo, se você tem a
6ª edição do Pressman e não tem a 7ª, que é a mais recente, tudo bem, você tem um bom livro em mãos. Provavelmente a maioria das coisas que são cobradas em provas de concurso vai estar lá nessa 6ª edição do Pressman sem problema nenhum. É como eu falei para vocês, na verdade, essas edições mais novas, elas costumam conter tópicos mais avançados ou mais específicos, né? Como eu falei, tópicos emergentes em engenharia de software. Não são tópicos que são bastante cobrados em provas de concurso, ok? Se você pegar o livro do Pressman, por exemplo, ele vai ter lá um capítulo específico de testes para sistemas orientados a objetos, ou testes específicos para aplicações web. E aí eu pergunto a vocês, isso cai em concurso? Pode até cair, né? Um organizador, um elaborador de uma prova pode até pegar esses capítulos do Pressman e cobrar numa prova. Mas, na verdade, o que mais cai em prova é o capítulo de testes genérico do Pressman, tá? Que tem todas aquelas estratégias que a gente estuda, caixa preta, caixa branca, teste unitário, teste de integração, etc. E não, sei lá, testes específicos para sistemas orientados a objeto, que é um outro capítulo dele, ok? Então, se você tem uma edição antiga, por exemplo, como a 6ª edição do Pressman, a 5ª edição do Pressman, e estudar por esses capítulos mais clássicos, ok, você está tranquilo, beleza? Mas existem assuntos que são cobrados em provas de seleção que só começaram a aparecer em edições mais recentes desses livros. Por exemplo, essa aula que a gente está assistindo agora comigo, o assunto de metodologias ágeis, pessoal, ele veio aparecer no livro do Pressman somente a partir da 6ª edição. Se vocês pegarem a 5ª edição do Pressman, que é lá de 2000, 2001, não tem metodologias ágeis sendo abordadas no livro. Então você não vai encontrar nada sobre XP, sobre Scrum, sobre o Manifesto Ágil. E isso é ruim, porque é um assunto bastante cobrado em prova, ok? Então, ao pegar esse livro, seja o Pressman, seja o Somerville, eu recomendo que você pegue a edição mais nova. Se você tiver uma edição antiga, um número a menos ou 2 edições a menos, faça esse batimento e veja se todos os assuntos importantes que caem em prova estão naquele livro. Se estiverem, tudo bem, não tem problema nenhum, ok? O importante, na verdade, é você estudar e não ficar enrolando com aquele livro lá na sua prateleira. Ok, pessoal? Beleza. Então essa foi a introdução. Falei aqui sobre o escopo do nosso curso, a bibliografia que você pode utilizar para estudar engenharia de software. E a partir dos próximos slides nós vamos entrar na aula propriamente dita, tá? Como diz a história, né? Começando do começo. Vamos ver alguns conceitos importantes que parecem bobos, mas são cobrados em prova, ok? O próximo slide aqui, que é o primeiro da nossa aula, vocês vão ver que já foi cobrado em prova. Então prestem atenção nesses próximos trechos. Daqui a pouco a gente volta para conversar sobre isso. Até mais.